E se eu te dissesse que você foi programado? Se eu falasse para você que dentro de você tem um programa que está rodando desde a sua infância. E é um programa inconsciente. Muitas vezes você não percebe que ele está aí atuando, mas ele está todos os dias muito mais do que a sua consciência, rodando e fazendo você viver a partir de um padrão esse de repetição. Isso acontece e aconteceu com todos nós, né? Nós vivemos e aprendemos a partir das experiências, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente foi ensinado. E muitas vezes a gente acha que estamos vivendo nosso livre-arbítrio. De uma forma estamos sim, mas não de uma forma consciente. E estamos muitas vezes repetindo um padrão familiar, algo que foi ensinado por uma religião, por um professor, por um guia, pelos nossos pais. E não é a partir de um lugar de uma má intenção, a partir de um lugar daquilo que eles foram, vivenciaram, aprenderam, e nós como referência, né, como lugar de observação, um lugar de inspiração, trazemos isso como aprendizado e nos tornamos isso, sem perceber que estamos sendo uma parte que na verdade não queremos ser, que estamos vivenciando a partir de uma experiência, de um olhar de um outro observador, daquilo que ele aprendeu, que ele vivenciou, e nós trazemos essa verdade absoluta. Isso vai criando um padrão, um sistema de crenças que precisamos mudar para que a nossa vida possa mudar. Perceba que quando você vê na sua infância uma questão familiar, digamos, né, de brigas por dinheiro, né, questões com dinheiro financeiro, um lugar de muito esforço, muito sacrifício para conseguir as coisas, naturalmente o seu sistema de crenças ele vem baseado em escassez. Se você vê uma relação que não é saudável na sua família entre seus pais, né, ou então a sua relação com seus pais também, né, você tem algum tipo de crença também muito relacionado a sobre relacionamentos, que relacionamentos não é saudável, que relacionamento não é duradouro, que relacionamento não pode ser recíproco. Então, olhar para esse lugar e não em um lugar de permanência, mas em um lugar de percepção, para que você possa mudar, até porque eu já falei nesse outro vídeo, a gente não cura aquilo que a gente não sabe que existe. Olhar para esse lugar e falar, ok, olha o que eu vi naquele momento, olha o que eu experienciei, porque assim, nosso subconsciente, ele registra fortes emoções. Então, tudo que você vivenciou de uma forma intensa, tudo que você sentiu de uma forma intensa, ele criou um lugar de uma marca, de um registro. É como se fosse uma gaveta que ele vai registrando tudo que você experienciou e que trouxe essa forte emoção para você. Então, por isso que muitas vezes estamos muito habituados a sofrer. O sofrimento faz parte, né? Na verdade, acreditamos que o sofrimento faz parte da gente. E tem que fazer parte da gente. A gente acredita nisso tanto fielmente porque foram essas marcas que foram registradas. Foram essas experiências que realmente trouxe todas essas cicatrizes, né? Que trouxe cada vez mais essas lembranças e essa referência do que é a vida para nós. Quando a gente vive a partir desse lugar inconsciente, estamos o tempo inteiro revivendo, porque se eu ainda estou nesse lugar dessa experiência, eu estou manifestando agora no presente a mesma experiência do meu passado, porque é isso que eu acredito como verdade. Então, olhar para essa experiência, como eu já falei, não em um lugar de permanência, mas um lugar de aprendizado, um lugar de ressignificação, ou seja, aquilo que eu vi, eu preciso ressignificar, contar uma nova história para mim, entender de que ali foi uma experiência passada e que agora eu posso ter uma nova percepção sobre isso, criar uma nova crença. E assim, a partir de uma nova crença, viver uma nova realidade. As nossas crenças, elas criam a nossa realidade. Aquilo que você crê é uma fé inabalável que você tem alguma coisa. Eu já falei em outro vídeo também. A fé não é só em um Deus, em uma religião. É tudo que você acredita fielmente, existe uma fé. Então, tudo que você crê, tudo que você acredita que você é, tudo que você acredita que é a vida, né? Você tem uma fé sobre isso. Quando você começa a perceber onde está esse padrão, e uma forma muito melhor de se olhar também é perceber o que está se repetindo na sua vida fora, o que é que você está manifestando fora. É uma vida de abundância ou de escassez? Um relacionamento saudável ou um relacionamento tóxico, né? É uma relação de confiança com você ou de baixa autoestima? Como é que está essa relação? Você começa a perceber esses padrões. Você começa a entender que você está programado. Existe um sistema rodando dentro de você de crenças. E quando você quer atualizar o sistema, você faz o quê? Você coloca um novo sistema. Você tem que realmente tirar esse sistema e colocar um novo sistema. É assim que você consegue mudar esse padrão de programa que você instalou em você, mas que não quer dizer que seja você.
Foi aquilo que você viu, aquilo que você aprendeu, aquilo que você experienciou e que de uma forma muito inconsciente se arrastou com você até agora, porque você não parou para refletir sobre isso. Porque você não trouxe do subconsciente para a consciência aquilo que você precisava olhar para que você pudesse ressignificar. Quando você percebe em qual programa que você está rodando, o de escassez, né, de relacionamento não saudável, de baixa autoestima, né, de enfim, seja o que for que você percebe dentro de você como esse lugar de uma crença limitante, porque a crença, ela existe, ela vai existir. Tudo é crença, tudo que você acredita é uma crença. A questão é, ela pode te limitar ou ela pode te expandir. Se você acredita que você é bom, que você é autossuficiente, que você é reconhecido, que você é bem-sucedido, por exemplo, né, que você é abundante, que você é uma pessoa amável, que você merece amor, você tem uma crença de expansão. Né? Se você acredita ao contrário, você tem uma crença que te limita, que possivelmente não é isso que você quer viver e nem acreditar sobre a vida e sobre você. Então, quando você começa a perceber que padrão é esse, que programa é esse que está rolando, que tá rodando de crença limitante dentro de você tem capacidade de pensar ao contrário. Né? A partir de hoje, eu escolho, decido, porque tudo na vida, a partir de um momento consciente, é uma decisão. Você decide olhar para isso, você decide mudar esse padrão. Se você não tem essa vontade, esse desejo, não tem como a mudança acontecer. Então, tudo que você quer manifestar, tudo que você manifestou até hoje, de uma forma inconsciente ou consciente, veio de um desejo. Algo que você às vezes pode não ter percebido, mas a sua vida está exatamente onde você colocou a sua intenção, onde você colocou o seu foco. E aí aconteceu a manifestação. Então, quando você percebe isso, você tem total capacidade de olhar para a vida diferente. Perceber agora, eu não tenho mais esse olhar sobre o dinheiro. Eu não tenho mais esse olhar sobre os relacionamentos. Eu não tenho mais esse olhar sobre mim. Isso não pode ditar exatamente a minha identidade, porque é isso aí que você vivenciou formatou a sua identidade. O que você pensa, como é que você se sente e como é que você age diante da vida. Foi uma passagem que agora faz você ter a consciência e a capacidade de olhar e perceber e agir diferente, se sentir diferente. Então você pode exatamente agora com essa concepção, com essa percepção, mudar exatamente esse diálogo interior, mudar o olhar e a definição sobre isso para você e perceber que agora você pode se sentir diferente. Né? Trazer não só para um pensamento, mas também para o sentimento. Porque imagina que você fica falando, não, eu sou próspero, 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 próspero. Percebe como é um lugar de vazio ainda? É diferente de você falar que você é próspero e se sentir próspero. Olhar ao seu redor e ver a prosperidade. Olhar em você e ver a sua prosperidade e as suas capacidades, né? Então, você começar realmente a trazer e internalizar esse novo sentimento, essa nova crença. Porque ela se tornou tão real porque você afirmou durante todo esse tempo, de uma forma muito inconsciente muitas vezes, de que essa era a sua verdade. E ela se internalizou em você. Não só no pensamento, mas na forma que você se sente, ela foi trazida para o seu corpo, seu sistema nervoso está habituado a viver dessa forma. E ele vai querer permanecer nesse mesmo lugar. Não porque ele quer o mal para você, mas porque ele está o tempo inteiro querendo fazer você sobreviver. Né? O seu corpo, o seu subconsciente, né, o seu sistema nervoso, não está entendendo se isso é bom ou ruim para você. Não existe essa separação. Nós, seres humanos, que separamos o bom e o ruim, né, as polaridades, né, o escuro e o claro. Para ele, tudo é neutro. Então, se você está habituado a viver dessa forma, para ele é exatamente o que você vai continuar vivendo, porque é familiar, é fácil, é um mecanismo de sobrevivência. Você está habituado a se sentir assim, você está habituado a viver assim, você está habituado a se olhar assim. Então, para ele é muito mais fácil te manter nesse lugar que é familiar. Quando você começa a mudar essa forma de enxergar, se sentir diferente, existe um baque, né? Seu corpo, ele sente a mudança, ele sente que tem alguma coisa que é como se fosse uma ameaça, é fora da normalidade. E você vai ter que reensinar seu corpo, porque você está fazendo o quê? Tirando um programa e instalando um novo sistema, para que você possa atuar a partir de uma nova realidade. E aí, quanto mais você vai se afirmando nesse lugar, quanto mais você vai realmente se sentindo essa nova consciência, esse novo ser, porque você não é isso que te aconteceu, você não é isso que você viveu, você não é o que você define, você é a consciência pura, você é o observador dessa realidade. Se você não se coloca como tal, você está o tempo inteiro sendo movido por um mecanismo automático.
Então, quando você começa a se observar nesse lugar, você vai começar a internalizar uma nova percepção sobre você, um novo sentimento, criar uma nova crença e assim criar uma nova realidade. Perceba que não é só sobre pensar e sentir, existe uma coerência também nas suas ações. Porque uma pessoa que ela se sente, por exemplo, digamos que você, uma coisa, experiência minha, né? Eu sempre achei que eu era muito tímida, acho que eu comentei isso no último vídeo, e aí muito nova, né? Eu achava que eu era tímida, e na verdade, assim, depois de muito autoconhecimento, eu percebi que eu sou realmente mais introspectiva. Não é sobre timidez, né? Eu sou uma pessoa mais reservada, e hoje é um lugar que eu admiro, não é um lugar mais que eu luto contra isso. Porque eu saí de uma denominação de timidez para introspecção. É totalmente diferente. E aí, se eu sou uma pessoa que me julgava como tímida, como é que eu fiz para mudar esse padrão? Porque uma pessoa tímida não vai abrir a câmera e vai gravar um vídeo. Uma pessoa tímida não vai atender as pessoas como eu atendo, né, a partir do autoconhecimento, do tarô, outras ferramentas que eu tenho, que eu trabalho de autoconhecimento. Inclusive, eu deixo na descrição o meu canal, o outro canal, como também os atendimentos, tá? Para quem quiser entender suas crenças, o tarô é uma ferramenta para entender o subconsciente, mergulhar no que você não consegue ver. Não é sobre previsão de futuro, é entender o que você está agora vibrando, a sua frequência, o que você está acreditando e o que você precisa ajustar para criar a realidade que você quer viver. É totalmente diferente, pelo menos na minha concepção, né? E aí, quando você começa a se observar, eu comecei a me observar como tímida, o que eu tive que fazer para começar a gravar vídeo, para começar a atender, né? Eu também tinha esse lugar de que viver de autoconhecimento não dava dinheiro, né? Então, um lugar que você tinha, né, toda uma bagagem emocional, né, de experiência, de falas, de coisas de que realmente você tinha que se estruturar, se estabilizar primeiro, a partir de outra coisa, depois fazer o que você gosta. Então, como é que eu fiz para ressignificar isso? Uma pessoa tímida, ela não faria o que eu estou fazendo, que é gravar um vídeo, né, que é atender as pessoas. Eu comecei a me colocar nesse lugar. Então, se eu comecei a me afirmar como uma pessoa não mais tímida, mas uma pessoa introspectiva, eu agora me sinto diferente. E o que é que essa pessoa que se sente nesse lugar faz? Ela abre a câmera e ela grava um vídeo. Por mais que ela grave o primeiro, o segundo, o terceiro, o décimo, ela não poste. Mas ela está se colocando em um novo lugar. Você tem que ter pequenas ações ressonantes, né, em coerência com essa nova identidade que você está criando para você. Então, uma pessoa que começa realmente a se afirmar, né? Eu fiz essa transição de carreira, de que não sou mais, eu acredito que trabalhar com isso dá o meu sustento, me traz independência financeira, né? Que eu consigo fazer isso. O que eu preciso fazer? Começar a atuar nessa área. Começar realmente a migrar de uma área para outra. Acreditar que isso é possível. Me ver exatamente na capacidade de assumir esse papel e de chegar onde eu quero chegar. Então muda-se um lugar de uma afirmação, de um diálogo interior e pequenas posturas que você pode ter no seu dia a dia para afirmar de que essa nova versão é você. Perceba que quando você começa a ter essas pequenas atitudes, você começa a ter também o sentimento. Você começa a validar isso em você. Se você é uma pessoa que se diz medrosa, né? Você fala, não, eu tenho medo disso, eu tenho medo de alturas, eu tenho medo de não sei de quê. Enfim, tenho medo. Se você tem um passo de coragem e você fala, a partir de hoje eu sou uma pessoa corajosa, né? Você tem um passo de coragem, né? Toma alguma iniciativa que reflete para você essa coragem. Perceba que o sentimento que você vai ter é exatamente de uma pessoa corajosa. E cada vez mais você vai educar o seu corpo, o seu sistema nervoso a entender de que isso é real. Tão real como tudo que você acreditou até agora sobre você. É uma forma que você tem que desconstruir um papel que você criou, uma idealização do que é a vida, uma idealização do que é você, porque nada se passa de uma percepção, nada se passa de um olhar, de uma observação. Você observou aquilo, internalizou aquilo, sentiu fortemente a partir de uma experiência, né, que trouxe uma marca em você. Enquanto você não desconstrói essa percepção, esse sentimento, e toma atitudes que mostrem que você está vivendo a partir de um novo ser, você vai estar vivendo velho programas mantendo instalado um sistema que na verdade não foi você que escolheu conscientemente, ensinaram a você a ser, certo? Esse foi um processo que eu vivi, assim, né, é um processo de desconstrução, acho que todos nós vivemos em várias áreas da nossa vida, quando começamos a ter consciência, né, você vai limpando e você percebe que tem várias camadas, tá? Mas é realmente enxergar, tomar essa decisão de mudar, se manter firme nessa nova crença, certo? Percebendo que ela é tão real como a outra que você se identificou, que você afirmou até hoje que era você.
e começar a dar pequenos passos, sentir essa nova realidade, trazer para o corpo, educar seu corpo e mostrar que é tão saudável viver assim como foi até hoje, que é tão natural viver assim como foi até hoje. Começar a normalizar esse sentimento, certo? E percebendo que existem várias coisas que vão fazer você puxar, né, de alguma forma muito inconsciente também, para um velho lugar. Aquele lugar que eu já vivi, que eu já sei ser, que eu já sei me sentir, né, que é familiar para mim. Existe todo esse lugar que você vai sentir nessa energia, mas é você se manter firme, convicto, né, nessa decisão, nessa afirmação do novo programa que você quer viver, da nova consciência de quem é você, certo? E percebendo que a sua vida nada mais é do que uma narrativa, é uma história que você contou para você. Você tem que deixar essa história morrer. Você tem que parar de estar revivendo essa mesma história. E parar de sair de um papel de vítima, muitas vezes, até foi o último vídeo que eu postei, se eu não me engano, que é esse lugar. Ah, eu sou assim porque minha família é assim. Isso aconteceu comigo e agora eu sou uma pessoa assim. E aí a vida é assim porque a política é assim. E aí a vida financeira, aí você começa a justificar, e a justificativa é uma forma de você perder o seu poder. Você colocar a autonomia, né, esse lugar da autorresponsabilidade na mão dos outros, daquilo que você não pode mudar, controlar. Porque é um único autodomínio que você tem sobre você. Então, quando você começa a esse papel de vítima e fala que isso que te aconteceu foi exatamente para te mostrar o que você não quer viver, o que você não quer ser, e realmente perceber que aquilo foi um lugar de uma experiência que você teve, que você viveu até hoje, mas que você pode desconstruir, que você pode ressignificar, e com seu livre-arbítrio escolher e decidir a sua nova forma de viver, a nova história que você vai contar para você. Quanto mais você normalizar isso, quanto mais você trouxer isso exatamente para a naturalidade, mais esse sentimento, mais essa identidade fará parte de você. A questão é que nós geralmente queremos normalizar a vida. É normal eu viver assim, é normal eu atrair relacionamentos assim, o meu padrão é esse. Então, se você está normalizando a vida que você não quer, essa é a vida que você vai continuar a viver, certo? É isso que eu tenho, gratidão, eu espero demais ter ajudado com esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Lila e a gente se vê no próximo vídeo.